igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Os amados podem sentar. Quem aí está pronto para receber a palavra de Deus no seu coração? Glória a Deus. Como o nosso pastor disse, estamos num propósito neste ano, com uma palavra que o Senhor nos entregou, o direcionamento que o Senhor nos entregou. Estamos firmemente pregando esta palavra em relação a desafios e propósitos. Desafios, quem não os tem? Não é verdade? E propósitos também, quem não os tem? Todos temos desafios colocados por Deus nas nossas vidas, mas com grandes propósitos. E cada vez que o Senhor me traz a pregar sobre este tema, para mim tem sido um presente, tem sido algo novo, ministrado no meu coração e algo novo que o Senhor tem entregue para a sua igreja. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre entrega. Desafios e propósitos existentes na entrega. Então, vira aí para o teu irmão, para a tua irmã e diz assim para ele e para ela. Existe desafios e propósitos na sua entrega. Amém? Existem desafios e propósitos na nossa entrega ao Senhor. E nós vamos ver isto no decorrer de toda a palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, queridos, que nós vivemos em uma sociedade extremamente consumista que nos prende a um círculo vicioso de receber. Não é verdade? Em todo momento, tudo que nos cerca nos leva a desejarmos a receber algo. E nós podemos ver com isso que nós estamos presos a um princípio capitalista muito forte que transborda em nós pensamentos e atitudes que gritam ao longo dos nossos dias que nós queremos, que nós podemos e que nós merecemos, não é? Quando nós vamos em alguma loja, ou que nós olhamos as redes sociais, antigamente era mais difícil, a gente precisava ir até a loja, né? E a gente precisava ligar a TV para poder desejar algo. Hoje, não. Nós temos aí as redes sociais que o tempo todo está lançando sobre as nossas vidas coisas que nos faz pensar ainda mais que nós podemos, que nós queremos e que nós, acima de tudo, merecemos. Não é assim? Só que este princípio capitalista, ele fere terrivelmente um grande princípio bíblico que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Você não precisa abrir, a palavra do Senhor nos diz que melhor coisa é dar do que receber. Amém? Em algumas outras versões, há maior felicidade em dar do que receber. E infelizmente nós estamos tão envolvidos com as coisas que nós vemos lá fora, que nós terminamos nos esquecendo daquilo que diz a palavra de Deus. Melhor coisa é dar do que receber. E principalmente quando nós estamos demasiadamente ligados com as coisas lá de fora e desligados das coisas que o Senhor nos ensina através da sua palavra, nós terminamos caindo no grande perigo de querermos cada vez mais recebermos e não nos dispormos cada vez mais em entregarmos. Mas o que é entrega no dicionário? Conceitualmente, entrega é transferir, passar algo para alguém ou restituir. Basicamente é isso. Eu entrego, eu transfiro
algo para alguém, ou eu restituo alguém de alguma coisa. E o que é a entrega na Bíblia? Essa é a entrega que mais nos interessa. Este é o significado que mais nos interessa. É entregar a direção das nossas vidas a Deus em curto, médio e longo prazo, sem restrições e sem objeções. É seguir à risca o direcionamento dado por Ele. Nós vemos isto em Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, queridos, nesta noite, a entrega que o Senhor quer que nós venhamos entender, dentro da plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, é que nós devemos entregar a direção das nossas vidas a Deus, sem restrições, sem objeções. É que nós venhamos seguir à risca tudo aquilo que Deus tem nos dito, para que nós não venhamos pecar contra Ele e para que nós venhamos viver o bem do Senhor. Amém? É esta entrega que o Senhor requer de cada um de nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos vários exemplos de entrega dentro da palavra de Deus. Exemplos no Antigo Testamento e exemplos no Novo Testamento. Nós vamos ver pelo menos 3 exemplos no Antigo Testamento. O primeiro é Abel. Abel entregou o que para Deus? Um carneiro, não é? Um carneiro, o primeiro carneiro nascido do seu rebanho. Ele tirou as melhores partes e entregou ao Senhor. Mas a palavra de Deus não nos diz se ele entregou a pedido ou se ele entregou voluntariamente. O que importa para nós é que Abel entregou. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Isso resultou na aceitação de Deus a oferta de Abel. E deixa um grande exemplo da importância de nós entregarmos ao Senhor. E também aponta para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este é o primeiro exemplo de entrega. O segundo exemplo de entrega nós vemos em Abraão com Isaac. Foi o primeiro filho da descendência da promessa de Abraão. Amém? E Abraão entregou Isaac a pedido de Deus. O Senhor disse a Abraão: me entrega. E Abraão, em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 18, entregou o seu filho ao Senhor. Isso resultou na providência de Deus, do sacrifício de um cordeiro enviado pelo Senhor. E na garantia da fidelidade de Deus, de que ele cumpriria a promessa dele feita a Abraão. Aleluias. E nos deixou exemplo da importância de obedecermos a Deus quando ele nos pede algo. Queridos, constantemente o Senhor tem nos dado lições, onde ele vem nos pedir algo, para que nós possamos entregar a Ele. E muitas vezes os nossos corações não são dispostos como o de Abraão para entregarmos. O nosso coração não confia em Deus a ponto de nós deixarmos sucumbir à nossa vontade para que a vontade do Senhor seja realizada nas nossas vidas. Esta entrega de Abraão apontou para a providência sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por amor à sua vida e à minha vida. E um terceiro exemplo no Antigo Testamento é Ana, com Samuel. O primeiro filho da esterilidade de Ana. Ela entregou a Deus voluntariamente. Deus não pediu para que Ana entregasse Samuel a ela, mas Ana, dirigida pelo Espírito Santo, ela entregou
Samuel voluntariamente. Nós vemos isso no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Resultou na abertura de um período profético totalmente direcionado por Deus. E nos deixou um grande exemplo de entrega voluntária ao Senhor. E aponta para o reinado profético de Jesus Cristo. Pastor, o que Deus quer nos dizer com tudo isso, com todos esses exemplos? Deus quer nos dizer, queridos, que existe sempre uma entrega a ser feita a Ele, seja ela voluntária ou não, seja ela a pedido de Deus, seja ela de acordo com a disposição do nosso coração, existe sempre uma entrega da nossa parte a ser feita diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E esta entrega, ela surte resultados, não somente para as nossas vidas, mas resultados para todos aqueles que estão ao nosso redor e todos aqueles que virão após nós. Toda entrega gera um resultado. Vira aí para o seu irmão, para a sua irmã e diz assim para ele: toda tua entrega gera um resultado. Aleluias. E toda entrega deixa um exemplo. A entrega que você fará ao Senhor a pedido ou não, vai servir de exemplo para alguém. Vai servir de exemplo para a tua casa, vai servir de exemplo para a tua família, vai servir de exemplo para o teu colega de trabalho, vai servir de exemplo para os seus vizinhos, vai servir de exemplo para a sua congregação. Qualquer entrega feita diante do altar do Senhor gera exemplos. Amém? Aleluias. E toda entrega aponta para Cristo Jesus. Toda a nossa entrega, de alguma forma, glorifica a Cristo Jesus. Toda a nossa entrega, de alguma forma, aponta para Cristo Jesus. Aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. Porque uma vez que nós professamos o nome dEle, uma vez que nós entregamos a Ele, uma vez que nós nos dedicamos a Ele, o nome dEle vai aparecer através das nossas vidas e através da nossa entrega feita. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem chamado homens e mulheres para se desprenderem do receber e para se entregarem à entrega que Deus tem requerido de cada um de nós. Amém? O Senhor tem chamado homens e mulheres para serem exemplo. O Senhor Jesus tem chamado homens e mulheres para gerarem resultados. Aleluias. O Senhor Jesus tem chamado homens e mulheres para apontarem para a cruz do Calvário. Aleluias, glória a Deus. O Senhor tem requerido de cada um de nós uma entrega. Não se esqueça que entrega gera resultados e gera exemplos e também aponta para Cristo Jesus. Começa aí a olhar para o teu coração enquanto o Senhor vai falando contigo através dessa palavra. Deus, o que o Senhor quer que eu entregue ao Senhor esta noite? O que o Senhor quer receber de mim nesta noite? Aleluias. E nós vamos olhar também, um pouco mais para frente, para entrega no Novo Testamento. Mas, vamos falar um pouco sobre uma entrega que se destaca aqui dentre essas três que eu falei no Antigo Testamento. A entrega de Ana. Ana, que entregou Samuel. Ana vivia grandes desafios na sua vida. Ana vivia desafios externos e desafios internos.
E queridos, quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós nos deparamos com grandes desafios externos que não nos pertencem, mas que de alguma forma nos envolvem. E também nós nos deparamos com grandes desafios internos que nos pertencem e que nos envolvem de maneira profunda e de maneira até mesmo sobrenatural. Nós vamos ver que Ana, dentro do seu contexto de vida, viveu desafios históricos, políticos e religiosos, registrados em 1 Samuel, dos capítulos 1 ao 31, que nós não vamos ler. Depois, se você quiser, você lê na sua casa. 1 Samuel, do capítulo 1 ao 31, e você vai conhecer muito melhor esta palavra que nós estamos pregando. Então, dentro de todos os desafios externos que Ana vivia, nós vemos que Israel estava em um dos pontos mais baixos da sua história. Por quê? Israel, ao se formar como exército para conseguir conquistar a terra de Canaã, deixou de cumprir várias coisas que Deus havia pedido para eles. Dentre eles foi derrotar totalmente os cananeus. Eles ficaram com dó dos cananeus. Não vamos derrotar todos não, vamos deixar alguns. E a palavra de ordem de Deus é para que todos fossem exterminados, porque o cuidado de Deus com aquela nação era para que eles não se envolvessem com os cananeus, não se envolvessem com as mulheres cananeias e não se envolvessem consequentemente com os deuses daquela nação. Israel desobedeceu a Deus. Cumpriu o pedido de Deus em partes. Olha, queridos, o que Deus vem falar para mim e para você nesta tarde. Quando Deus nos pede algo, não é para ser cumprido pela metade. Quando Deus nos pede algo, igreja, é para nós cumprirmos na íntegra aquilo que Deus tem nos pedido, na íntegra aquilo que Deus tem nos falado, porque Deus sabe os riscos que nós corremos, Deus sabe aquilo que está no nosso futuro, aquilo que acontecerá no nosso futuro e que nós podemos ser extremamente prejudicados. Pedidos de Deus são para serem cumpridos na íntegra, para que nós possamos viver o bem do Senhor na sua totalidade, porque Deus não tem bênção pela metade, Deus tem bênção completa, amém? Deus tem bênção completa para entregar para a sua vida e para a minha vida. O que Ele tem não é pela metade, então vamos entregar a Ele a totalidade do que Ele tem nos pedido e não a metade, amém? Glória a Deus. E em seguida, dentro desse contexto histórico, nós vamos ver que essa rebeldia de Israel provocou um grande fracasso espiritual e moral no meio deles. Toda desobediência gera fracasso. E toda desobediência envolve a nossa vida moral e a nossa vida espiritual diante de Deus. E o fracasso de Israel era tão grande que eles entraram num ciclo trágico, onde juízes tiveram que ser levantados por Deus para libertar aquele povo. E um juiz era levantado, o povo se aproximava de Deus, daqui a pouco o povo pecava novamente, caía em pecado e depois o Senhor levantava um outro juiz para que eles passassem pelo mesmo processo. Israel ficou caindo e levantando durante muitos anos, porque não teve a disposição no seu coração de obedecer a Deus integralmente, amém? Queridos, quando nós não obedecemos a Deus integralmente, nós oscilamos. Nós oscilamos na nossa vida moral e na nossa vida espiritual.
E por mais que Deus, queridos, venha levantar homens e mulheres, no tempo das nossas dificuldades, nós sempre vamos oscilar, porque não estamos com o coração disposto a obedecer a Deus. Deus não quer filhos que oscilem, mas Deus quer filhos firmes e fortes na sua presença. Aleluias. E nós vemos um exemplo muito claro no livro de 1 Samuel, de Eli e a sua família. Nós vemos que Eli foi um sacerdote enfraquecido e com uma família corrompida. Sabe, nós podemos dizer assim: estou na casa de Deus, faço parte do povo de Deus, mas eu oscilo constantemente. Mas Deus o sabe. Mas o perigo, queridos, que Deus quer que nós venhamos tomar muito cuidado com Ele é isso. Para que nós não sejamos sacerdotes enfraquecidos na sua casa. Para que nós não tenhamos as nossas famílias corrompidas, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Mesmo oficiando dentro da casa do Pai. Nós precisamos, queridos, nos preocupar em estarmos fortes na presença de Deus, em ter as nossas famílias santificadas diante do Senhor, para não termos o mesmo destino que homens e mulheres dentro das Sagradas Escrituras tiveram. Eli morreu e os seus filhos, que estavam extremamente corrompidos, Hofni e Finéias, também morreram. Deus não quer que nós venhamos morrer, mas Deus tem preparado vida para aqueles que são seus e para aqueles que estão dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. E neste tempo, queridos, nós vemos que a nação de Israel era constituída por 12 tribos, mas sem nenhum tipo de liderança. Eles não tinham liderança. E para ajudar, eles eram um povo associado por uma fé e um povo que se juntava ao redor da tenda sagrada. Nós muitas vezes nos encontramos na mesma situação de Israel. Quantas vezes nós nos encontramos na mesma situação? Não seguimos a um Deus único e verdadeiro. Estamos unidos por associação em torno da casa do Pai. Mas o que o Senhor quer falar conosco, queridos, é que existe um Deus que quer governar as nossas vidas hoje para todo sempre. Aleluias. O Senhor quer nos ensinar que existe um Deus que opera em nós todas as coisas, inclusive a fé que existe dentro do seu e do meu coração. E esta fé nos associa, essa fé nos une, aleluias. E esta fé não permite com que nós venhamos viver somente do lado de fora, cercando a tenda sagrada, mas esta fé faz com que nós venhamos em Cristo Jesus, viver dentro da tenda, no santo dos santos, dentro daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, aleluia. É este entendimento que o Senhor, igreja, quer colocar nos nossos corações. O Senhor quer com o seu povo uma relação de intimidade, um povo que o procure em espírito e em verdade, um povo que procure morar no santo dos santos para estar vivendo dentro do centro da tua vontade. Aleluia. Este é o querer de Deus para as nossas vidas. Vamos nos atentar para Ele. Não vamos nos perder pelo caminho. Aleluias. Por isso, constantemente, nações inimigas, conhecendo a fragilidade de Israel naquela época, viviam atacando aquela nação. Israel vivia perdendo as suas guerras.
que toda fragilidade, por desobediência à palavra de Deus nas nossas vidas, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que todas as vitórias que o inimigo tem conseguido sobre a minha vida e sobre a sua vida, em saber desta fragilidade, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir deste culto, a partir da entrega que você fará ao Senhor nesta noite, Deus vai te fazer viver coisas novas, grandes e extraordinárias na sua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E no final de 1 Samuel, nós vemos profundas mudanças políticas, sociais e religiosas acontecendo. Pois Israel estava prestes a ungir Davi como o seu rei. E estaria dando início ao ponto mais alto que o povo de Israel havia vivido em toda a sua história. Amém? Então vamos ver em que contexto tudo isso aconteceu. Aconteceu começando do ponto mais baixo de Israel, onde eles estavam subjugados a todos os seus inimigos, sem uma liderança, sem se colocarem devidamente diante de Deus. Aleluias, dentro de uma corrupção moral e religiosa e espiritual terrível, e terminou com a ascensão de Israel, com o início, aleluias, de uma virada de história, onde Deus estaria tirando aquele povo do ponto mais baixo para o ponto mais alto, com todas as conquistas que eles teriam através do rei Davi. Amém? Queridos, Deus está dizendo para mim e para você, eu não sei o que foi que te colocou no ponto mais baixo da tua história. Eu não sei o que foi que te fez hoje ser enxergado pelos seus inimigos como derrotado, como conquistado, como vencido. Eu não sei o que foi, mas eu venho te dizer nesta noite, eu sou Deus sobre a sua vida para te colocar no ponto mais alto da tua história, aleluias. Eu sou Deus na tua vida para te elevar a patamares que você nunca sonhou. Eu sou Deus na sua vida para te elevar a patamares que você nunca imaginou. Eu sou Deus na sua vida, aleluias, para te elevar aquilo que você, aleluias, nunca planejou. E que outras pessoas jamais sonharam que um dia você iria chegar. Imagina os inimigos de Israel, um povo totalmente vencido, caminhar para começarem a ser um povo totalmente vitorioso. É isso que Deus tem para nós. Este era o contexto de vida de Ana. Estes eram os desafios externos. Mas Ana também tinha grandes desafios internos, que eram os desafios familiares, físicos, emocionais, espirituais e sociais. Isso nos soa bem familiar, né? Isso já é mais próximo da nossa realidade, não é? Problemas familiares, problemas físicos, emocionais, sociais, espirituais. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 16, eu gostaria de ler com vocês algumas partes. Vocês podem abrir a Bíblia, por gentileza? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem da tribo de Efraim chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jerão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha.
Todos os anos, Eucana saía da cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Cada vez Eucana oferecia o sacrifício, ele levava parte a Penina e outra parte para todos os filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia. Um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo e Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada e orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Amém? Glória a Deus. Queridos, então nós vemos aqui que Ana vivia grandes desafios dentro da sua vida familiar. Ela vivia em Ramá, uma região montanhosa de Efraim, a 9 quilômetros de Jerusalém. Ia todos os anos para Jerusalém adorar ao Senhor juntamente com o seu esposo. Ela era casada com um homem que era da tribo de Levi, mas era bígamo. Tinha 2 mulheres. Apesar da palavra de Deus nos mostrar que historicamente Deus ele não aceitava a bigamia e nem a poligamia, era uma prática de muitos povos. Quando nós vemos lá que Deus criou Adão e Eva, Deus não criou 2 mulheres, nem 3, nem 4 para Adão, mas criou uma, não é verdade? Mas, infelizmente, o homem, ao longo da história, começou a praticar a bigamia e a poligamia. Isso trouxe consequências para ele. E Eucana vivia as consequências de uma bigamia, que era ter 2 mulheres, uma que podia gerar e a outra que não podia gerar. E o grande problema era que Penina, ela era perversa. Ela provocava Ana, porque Ana não tinha a capacidade de gerar. Então, ela era casada com um homem bígamo e dividia o seu marido com uma mulher opressora. Ana vivia em um lar em crise. Quantos aqui têm vivido o desafio de estar no meio de um lar em crise? Quantos aqui vivem ou já viveram o desafio de estarem em um lar em crise? Deus tem milagre para o seu lar que está em crise. Amém? Deus tem milagre para o seu lar que está em crise. Talvez você ou algum dos seus estejam tão distantes do lugar da adoração. Porque veja, de Ramá para Jerusalém existia 9 quilômetros de distância. Nem todos tinham a disposição de sair de Ramá para ir para Jerusalém. Talvez nem todos da sua casa tenham a disposição de sair da onde está para ir adorar a Deus. Amém? Talvez você esteja em um lar dividido, como Ana estava. Talvez você esteja
em um lar passando por terríveis dificuldades, mas independente de onde você está vivendo, Deus tem milagre para operar na sua vida. E a condição física de Ana, ela era estéril. Deus tem cura para as nossas esterilidades. E os desafios emocionais, Ana era humilhada, mas Ana tinha esperança. Ana vivia com o coração angustiado, Ana vivia chorando de tristeza. Os nossos desafios nos faz passar sim por humilhações, por tristezas, por angústias, mas os nossos desafios também produzem esperança nos nossos corações. Amém? Produzem esperança nos nossos corações. E Ana também passava por uma grande dificuldade espiritual. Ir para Siló, Jerusalém, adorar era um desafio, mas Ana não deixava de ser adoradora. Olha, eu não sei quais são os desafios que tem surgido à sua frente para que você venha à casa de Deus, mas o Espírito Santo do Senhor diz para mim e para você: continuem sendo adoradores, amém? Continue saindo da sua casa, continue indo a Jerusalém, continua saindo de Siló, continua saindo do lugar do seu comodismo e continue indo à minha casa, continue sendo um adorador, continue sendo uma adoradora, porque o seu milagre está para chegar, amém? Outro desafio espiritual é porque ela perseverava em oração. Ela ia para Jerusalém, queridos, mas ela não ia lá se divertir, conversar, falar com as mulheres, conversar com todo mundo acerca do seu problema, viu, sabe, olha só o que eu estou vivendo, eu sou estéril, e aquela mulher não sai do meu pé, e aquela mulher não para de me atormentar. Não, Ana ia a Jerusalém, Ana ia ao templo para orar, Ana ia ao templo para se dedicar, Ana ia ao templo para se colocar diante do Senhor. Igreja, é isso que o Senhor tem falado para nós: saia da sua casa, vá para Jerusalém, mas vá no intuito de me buscar, vá no intuito de orar, vá no intuito de se colocar, aleluias, porque quando você se colocar, grandes coisas eu vou fazer pela tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ana orava em silêncio. Ana tinha intimidade com Deus para orar em silêncio. Amém? Quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos, derramamos o nosso coração diante de Deus, queridos, ninguém precisa ouvir o que nós estamos falando. E Ana tinha tanta intimidade com Deus que ela sabia que ela não precisava pronunciar audivelmente qualquer palavra sequer. Que somente o coração dela, ligado ao coração de Deus, ia produzir o milagre que ela tanto esperava. Amém? Queridos, o Senhor fala conosco nesta noite: tenha intimidade comigo, para que você consiga me ouvir no silêncio, para que você consiga falar no silêncio, para que você consiga se comunicar comigo no silêncio, porque é no silêncio que eu vou operar, é no silêncio que eu vou fazer, aleluia, é no silêncio que eu vou trabalhar, sem ninguém ouvir o teu clamor, sem ninguém ouvir as tuas palavras, mas somente eu, sem ninguém precisar ouvir o que eu te digo, mas somente você, aleluia. Isso é ter intimidade com Deus, igreja, isso é estar com Deus, isso é viver com Deus. Ana vivia com Deus e tinha um relacionamento íntimo com Ele, aleluias, glória a Deus. E Ana entregou ao Senhor o fruto do seu milagre. Ana se aliançou com Deus. Ela disse: Deus, se o Senhor me entregar, Senhor, eu devolvo para o Senhor. Se o Senhor me der, Senhor, eu entrego para Ti. Se o Senhor fizer, Deus, Ele vai ser seu, para o sacerdócio, para o serviço, Ele vai ser seu, Senhor. Queridos, quando nós entregamos o fruto daquilo que o Senhor nos dá,
para Ele de volta. O Senhor transforma a nossa vida completamente. O Senhor transforma tudo aquilo que está ao nosso redor de maneira sobrenatural. Porque foi isto que aconteceu com o fruto de Ana. Samuel, ele não chegou até a vida dela somente para mudar a sua história. Mas Samuel chegou até a vida de Ana para mudar toda a história de Israel, aleluias. O fruto daquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos vai mudar não somente a nossa vida, não somente a nossa história, mas a história de todos os que estão ao nosso redor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, entrega. Palavra de Deus, entrega, não se apegue, entrega aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu não sei qual é a entrega que Deus tem pedido a você, mas você sabe. Eu não sei como o Espírito Santo de Deus tem batido a porta do seu coração e dito assim: olha, dê para mim, entregue nas minhas mãos. Porque a partir do momento que você entregar, eu vou mudar totalmente a sua história, aleluias. Mas Deus, era algo tão esperado, era algo tão desejado, mas Senhor, foi motivo de tanto choro, Deus, foi motivo de tanta lágrima, Deus, foi motivo de tanta humilhação. Aí o Senhor diz assim: igreja, é justamente isso que eu quero que você entregue, aleluias. É o motivo da tua dor, é o motivo do teu choro, é o empenho do teu coração, é o empenho das tuas mãos, é o empenho da tua vida que eu quero que você entregue nas minhas mãos, para que eu venha mudar totalmente a tua história, aleluias. Eu sei o que o Senhor tem me pedido, e eu já entreguei. Depois eu conto testemunho, mas eu chorei demais. Porém, quando chegou o tempo, o Senhor disse assim para mim: eu vou suprir todas as suas necessidades, e no tempo certo você vai me entregar e eu vou tirar. Amém? Eu estou vivendo essa história com Deus. Vou dizer para vocês, tem sido sobrenatural. Tem sido realmente me sentir cuidada nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. E Ana também passou por desafios sociais que nós passamos, né? Quando nós entregamos diante de Deus, o que acontece? Você é louco, você tá doido, você tá doida. Como é que você pode entregar um negócio desse? Como é que você pode abrir mão de um negócio desse? Não é? E Ana entregou diante de Deus, e após a entrega dela, a gente pode perceber que ela foi julgada por sua forma de se colocar diante de Deus. Ela foi tida como imoral pelo próprio sacerdote. Você bebeu, se fosse um contexto de... Você bebeu, você cheirou, você fumou, você fez alguma coisa, mulher, você está fora de si. Você está com um comportamento imoral. E Ana disse: não, eu não bebi, mas eu estou com o meu coração contrito diante de Deus. O nosso coração contrito diante do Senhor faz com que nós venhamos sofrer julgamentos. As nossas entregas diante de Deus produzem em nós julgamentos que nós não esperamos, mas que só nós e Deus sabemos o porquê nós estamos nos comportando de tal maneira. E ela confessou sua infelicidade e sofrimento. Uma mulher quieta, reservada, que só falava com Deus, de repente teve que olhar para o sacerdote e dizer: eu estou nessa situação porque eu estou infeliz. E nós temos tantas reservas mediante aos nossos desafios, não é? Que nós não queremos falar com ninguém,
que nós não queremos dizer para ninguém. E de repente o Senhor nos faz expor publicamente aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando e nós não entendemos. E aí o Senhor vem e fala assim para mim e para você: sabe por que eu te expus? Sabe por que eu permiti com que outras pessoas ficassem sabendo dos seus desafios? É para que a glória que vai me ser dada através do que vai chegar na sua vida seja extremamente maior do que se o seu desafio estivesse escondido. Amém? Do que se a sua dificuldade estivesse escondida. Olha, os desafios que nós temos passado não foram feitos somente para nos abençoar, mas para abençoar outras pessoas também. Amém? Se Ana não tivesse exposto ao sacerdote a sua dificuldade, talvez isso não estivesse, ou o motivo da sua infelicidade, talvez isso não estivesse registrado nas Sagradas Escrituras, para que hoje Deus pudesse falar comigo e com você. Se o seu problema não estivesse exposto, outras pessoas jamais seriam abençoadas através da sua vida. Amém? Existem coisas que o próprio Deus expõe e nós devemos aceitar. Os propósitos dos desafios de Ana: ser colocada debaixo de uma palavra profética. Ela esteve debaixo de uma palavra profética, pois o profeta liberou uma palavra sobre a vida dela. Então vai e seja abençoado. Este é o propósito, queridos, um dos propósitos dos nossos desafios: nos colocarmos debaixo de uma palavra profética que venha mudar totalmente a nossa história. Amém? Glória a Deus. Voltar para casa na sua rotina adorando ao Senhor. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 17 ao 28, mas nós não vamos ler. Voltar para casa, para sua rotina adorando a Deus. Ela voltou para casa. Voltou para sua rotina, junto com Penina. Mas não voltou reclamando. Ela voltou adorando a Deus. Amém? Voltou glorificando a Deus. Queridos, quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, há um mover de Deus tão sobrenatural sobre as nossas vidas, que nós passamos a viver o nosso dia a dia com aquele mesmo problema, mas glorificando a Deus. Com os mesmos problemas, mas adorando a Deus. Com as mesmas dificuldades, mas exaltando ao Senhor. Porque nós sabemos quem está operando, quem está trabalhando, quem está se movendo. E nós ficamos seguros na presença de Deus. E Ana, por ter tido este posicionamento, ela venceu a esterilidade. Pois quando ela esteve com Eucana, ela engravidou de Samuel. Aleluias. E ela entregou o seu fruto, adorou a Deus e fez parte da construção de uma nova história sobre o povo de Israel. Olha que história linda. O Senhor nos convida a nos colocarmos debaixo de uma palavra profética nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos faz vencer toda a esterilidade das nossas vidas. Aleluias. O Senhor nos faz viver em adoração independente dos nossos problemas. O Senhor nos faz mudar histórias através de tudo que nós vivemos até então. Não somente mudar a nossa história, mas mudar a história de todos aqueles que nos cercam. Eu estou quase acabando. Nós vamos falar rapidamente sobre um grande exemplo de entrega no Novo Testamento, que foi uma entrega extremamente voluntária. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Entregou o seu único filho, para todo aquele que nele cresce e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esta entrega mudou totalmente a sua vida e a minha vida. Esta entrega mudou totalmente a história da humanidade. Há poder na entrega. Amém? Há um poder sobrenatural em toda a entrega que nós fazemos diante de Deus.
E nós podemos, queridos, olhar para as Sagradas Escrituras e seguir o exemplo. Em João 10:18, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse assim: a minha vida eu entrego, ninguém toma, eu mesmo a dou. Amém? Ninguém tomou a vida dele, ele entregou, ele se fez um sacrifício voluntário, amém? Ele se entregou por amor à sua vida e à minha vida. E em Lucas 23:46 diz que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, seu último suspiro, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Este é o maior exemplo de entrega para mim e para você. Amém? Este é o maior exemplo de entrega, igreja, para as nossas vidas. A entrega que Ele fez na cruz do Calvário. Ele não se recusou em obedecer a Deus. Ele não se recusou em obedecer ao Pai. Ele tão somente prosseguiu. Ele tão somente foi. Ele tão somente caminhou. E no último momento Ele entregou tudo o que Ele era por amor a cada um de nós. Ele entregou tudo o que Ele tinha por amor a cada um de nós, aleluias. Por isso nós estamos aqui como igreja, para glorificar e exaltar o nome dEle. Eu convido você a ficar de pé no nome do Senhor Jesus. E o que o Senhor vem nos dizer, que existem 3 grandes propósitos na entrega que nós não podemos nos esquecer. É nos conduzir, em primeiro lugar, para uma vida sobrenatural através da oração. É nos conduzir a uma vida de intimidade. Este é o primeiro grande propósito em toda a entrega que nós fazemos diante do Pai. Ter uma vida de intimidade com Deus. E o segundo ponto é nos conduzir para um tempo profético. Um tempo de mudança. E o terceiro ponto é nos conduzir para um novo e vivo caminho, que é o caminho da salvação. Amém? Estes são os 3 maiores propósitos da nossa entrega. Eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar nesse sentido no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos pedir ao Pai que Ele venha nos dar uma vida de intimidade com Ele. Nós vamos pedir ao Pai para que Ele venha trazer sobre nós um tempo de mudança. E para que Ele venha nos ajudar a nos inserirmos no caminho da salvação. Mas para isso o Senhor vem falar comigo e com você. Eu preciso da sua entrega. Eu preciso da entrega do seu coração para que você tenha intimidade comigo. Amém? Eu preciso da entrega da sua vida para que você esteja no meu altar. Eu preciso da sua entrega para que eu venha entrar com um tempo profético na sua vida para realizar grandes e profundas transformações. Eu preciso da sua entrega, aleluias, para que eu possa te conduzir por um novo e vivo caminho, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, entregue a Ele aquilo que Ele está te pedindo. O que Ele te pede? O que Ele tem te pedido ao longo dessa jornada? O que Ele tem pedido ao longo dessa caminhada? E o Senhor te diz: eu te peço aquilo que foi o motivo de toda a sua infelicidade, de todo o seu choro, de toda a sua angústia. Eu tenho te pedido aquilo que tem sido motivo para ferir o teu coração. Sabe por que eu tenho pedido isso? Porque eu quero estar neste lugar, aleluias. Eu tenho pedido para que você entregue isso na minha presença, porque eu quero estar neste lugar, porque isto tem tomado o centro da minha atenção. O que é para mim não tem sido entregue para mim. O que é para mim tem sido entregue para pessoas. O que é para mim tem sido entregue para situações. O que é para mim tem sido entregue para acontecimentos. E eu não tenho conseguido trabalhar na sua vida corretamente, porque você não me entrega isso que já não te pertence mais, ou que não deve te pertencer mais.
entrega para mim, aleluias, e eu vou tomar este lugar, e eu vou entrar com um tempo de mudança, um tempo de bonança, um tempo de abundância, um tempo de transformação poderoso na sua vida, aleluias. Entrega, filho, entrega, filha, na minha presença neste momento, e eu vou mudar a tua história, aleluias. Entrega neste momento, e eu vou mudar todas as coisas. Entrega, entrega, entrega e confia nos meus propósitos para a tua vida. Aleluia, Jesus. Talvez o que você precisa entregar sejam coisas, mas talvez você também precise entregar pessoas, relacionamentos, amizades, conexões que ocupam um lugar de Deus na sua vida. Talvez você precise entregar, sim, algo material que Deus está te falando. Talvez você precise, sim, entregar coisas imateriais diante do Senhor, que somente você e Ele sabe. Mas inclina o teu coração nesta entrega, neste momento. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja, Senhor, se coloca diante de ti, meu Pai, mais uma vez. Inclina o seu coração na tua presença, Deus, e começa neste momento a entregar aquilo que lhe é devido, aquilo, Senhor, que tem sido pedido, aquilo, Senhor, que tem sido tocado no coração, para que seja voluntário, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. A tua igreja, Senhor, começa, Senhor, a entregar a ti, Pai, Senhor, com tantos exemplos diante da tua palavra, meu Pai, mas como um exemplo maior de entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, Ele se entregou, Ele se entregou, Ele se entregou, Ele nos ensinou a nos entregarmos, Ele nos ensinou a entregarmos diante dEle, aleluia, e é este maior exemplo que deve estar fixo nos nossos corações, a entrega dEle na cruz do Calvário, e o quanto Ele nos capacitou a entregar, aleluia, a entregar a nossa alma, a entregar as nossas casas, a entregar as nossas famílias, aleluia, a entregarmos os nossos empregos, a entregarmos as nossas amizades, a entregarmos tudo que Ele tem posto nas nossas mãos, para o louvor e glória do nome dEle. É tudo dEle, pertence a Ele, oh, tem tudo a ver com Ele, aleluia, Deus, a tua igreja te entrega, Senhor, aquilo que o Senhor tem pedido, aquilo que o Senhor tem tocado, Deus, no coração, meu Pai, a tua igreja deposita, Suibanai, diante do teu altar, Senhor, é teu, Oriamdalabanai, usa, Deus, usa como instrumento, Oriamdalabanai, para mudar histórias, Oriamdalabanai, para mudar histórias, Senhor, dos que aqui estão, Pai, e de todos aqueles que souberem, Deus, de cada história contada neste lugar, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. É teu, Senhor, é teu, modifica, transforma,
ti, Deus. Aleluia, Senhor Santo, 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 é o teu nome, Deus. Entrega o teu pouco, entrega o teu muito, Sibanashi, decanta lamanaia, orianda labassi, mas entrega, orianda lamanashi, banai, para que ele possa operar milagres, orianda labassi, banai, para que a esterilidade da sua vida, orianda lamanashi, decanta lamanai, seja curado, orianda labassi, para que você possa, orianda lamanai, gerar tantos e tantos, tantos e tantos frutos para ele, Sibanai. Oh Deus, Swine canta labassi, banai. Santo Deus, o Senhor opera milagres neste lugar, orianda labassi, banai. Opera milagre em vida, Swine canta lamanassi, manaia. Recebe como presente, Sibanai.